Em nome do Senhor Jesus. Pai, fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, que ela seja aplicada ao contexto pessoal e particular de vida de cada um de nós, e promova em nós renovação do entendimento, transformação da realidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, existem alguns tipos de sermões que são pregados. Existe o sermão expositivo, que é aquele que dizem os bons mestres, que é o sermão que mais deve ser pregado, porque é aquele que se pega um texto e a partir do contexto, com a exegese, com a hermenêutica, com a inspiração, com a revelação do Senhor, é apresentado ao povo. Mas há aqueles sermões que são temáticos, que a partir de um tema alguém faz uma exposição, e esses são um tanto ao quanto perigosos, porque costuma-se ter a prática de buscar recursos na palavra de Deus, ou textos da palavra de Deus, que corroborem aquilo que se está apresentando, e aí a possibilidade para heresias, para desvios doutrinários, e isto é muito perigoso. Não é que pregar um sermão temático seja errado, mas ele, na mão errada, pode causar grandes problemas na igreja de Cristo, sobretudo se na igreja de Cristo apenas uma minoria está comprometida por conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu hoje não vou pregar um sermão temático, que é um sermão que parte de um texto bíblico. Perdão, não vou pregar um sermão expositivo, que é um sermão que parte de um texto bíblico. É um sermão temático. E por isso, você fará bem estar com a sua Bíblia aberta, fará bem agir como bom cristão, um bom discípulo de Cristo, que não deve vir para a igreja, para o culto, para receber a palavra de Deus, sem ter a sua Bíblia, seja ela em tablet, papel, plástico, no smartphone, e uma caneta, para que você possa anotar aquilo que o Espírito Santo for falando a você. E aí eu vou insistir em você, embora não seja proibido absolutamente nada disso, não estou aqui dizendo que é proibido, mas você deve evitar fazer as anotações no próprio smartphone. Por quê? A menos que você desligue, coloque no modo avião, que é o que deve acontecer quando você entrar nesse lugar sagrado, para que você não seja tentado em estar ali, ouvindo a pregação, e vai fazer uma anotação ou vai ler o texto, por não entra alguma coisa que a internet te avisa e a sua atenção seja levada para aquilo. E você perca o foco e você se desvie do propósito daquilo que Deus está falando. Mas tenha isso como hábito, tenha isso como costume, tenha isso como disciplina, de quando ir à igreja, quando participar do culto, você ter um bloquinho, anotação, fazendo anotações, e você conferir tudo que vai ser dito com a palavra de Deus, e quando sair do templo, quando você voltar para casa, fazer como boa ovelha de Cristo, como bom discípulo do Senhor, ruminar a palavra de Deus que você recebeu, refletindo ainda mais sobre ela, e extraindo todos os nutrientes de aprendizado, de revelação, de palavra profética de Deus para a sua vida. Nessa manhã, eu preciso transmitir a você a mensagem de Deus, de que tempo com Deus é investimento. Você pode repetir isso? Tempo com Deus é investimento. Olha para quem está próximo de você e diga: teu tempo com Deus não é perda, é investimento. Amados, em nosso dia a dia nós sofremos a pressão do urgente, e essa pressão do urgente sempre nos faz sentir
estarmos em dívidas com as nossas demandas. Quem aqui já não fechou o dia com a sensação horrível, uma sensação ruim, uma sensação desagradável de que não conseguiu resolver tudo o que tinha que resolver naquele dia? Se o dia tivesse 48 horas, seria pouco para tanta coisa que você gostaria de ter resolvido. Ou outra situação: quantos aqui já não viveram ou têm vivido a situação de até terem feito uma agenda para aquele dia, mas não conseguiu seguir aquela agenda, porque alguns outros assuntos, algumas outras coisas foram sendo interpostas e empurrando aquilo que estava agendado mais para frente, por coisas que foram aparecendo e que foram sendo administradas como se elas fossem urgentes, embora elas não fossem, talvez elas apenas fossem importantes. E aí você foi colocando aquilo na frente, e quando vê, o teu dia foi embora, e tudo aquilo que você tinha planejado para fazer naquele dia, você não conseguiu fazer, e ainda vem uma sensação de frustração por não tê-lo feito. Nós acordamos e já começamos a pensar no que temos a fazer, e isso é tão forte, que muitos de nós já nem têm mais orado pela manhã, ou orado como deveria, e sequer lê a Bíblia Sagrada. Agora, com o home office, nós deveríamos ter mais tempo para nos dedicarmos à oração. Afinal de contas, antes levantava-se muito mais cedo, porque tinha que ir até a rua pegar a condução, uma condução cheia, que levava 1 hora ou 2 horas por causa do engarrafamento até chegar no trabalho. E eu estou falando até mesmo daqueles que moram aqui em Belfor Roxo e trabalham em Belfor Roxo, porque durante a semana você vir de Parque São José, você vir de Parque São Vicente para trabalhar aqui no centro de Belfor Roxo, é quase que o tempo que se gasta daqui de Belfor Roxo para o centro do Rio de Janeiro. Mas hoje não se está fazendo isso. Quantos são aqueles que hoje estão em casa, trabalhando com home office, estão economizando pelo menos 1, 2, 4 horas por dia, que gastavam dentro de condução, e agora estão em casa, no conforto da sua casa, na comodidade do ambiente do seu relacionamento familiar, e o tempo não está dando. Por que disso? Antes dizia, mas eu acordo já tendo que tomar café e aquela coisa, e aí eu vou para o trabalho, trocar de roupa, e ir para o trabalho, e quando eu volto, já chego em casa muito tarde, cansado. Mas o que dizer agora com o tempo que se tem? Há sempre uma conspiração para que nós nos envolvamos com uma má gestão do nosso tempo, de modo que não dediquemos para o nosso relacionamento com Deus um tempo de qualidade. Apesar do home office, apesar de termos mais tempo para nos dedicarmos à oração, leitura da palavra de Deus, incrivelmente, mesmo assim nos envolvemos em tarefas que nos fazem sentir cobrados por realizá-las, e quando vemos, o dia já se foi. Essa pressão do urgente faz com que sejamos influenciados a pensar que não temos tempo para investir em estar com Deus. Afinal, Deus é onipresente. Ele pode estar comigo agora aqui onde eu estou. Ele pode estar comigo na condução cheia, abarrotada, e eu vou ali falando com Ele em pensamento. Ele pode estar comigo dentro do meu carro enquanto eu dirijo, indo para o meu trabalho. Ainda que eu tenha que desviar a atenção e dividir a atenção com o trânsito. E se você se lembrar, outro domingo eu estava aqui pregando sobre isto. O perigo que temos, ou que corremos, quando nós dividimos a nossa atenção, por causa da especificidade do nosso cérebro, que procura focar em uma tarefa. Afinal, investir tempo com Deus
Deus é onisciente, Ele pode saber tudo o que eu penso, e eu falo com Ele em pensamento, enquanto eu estou envolvido no cuidado com as coisas em que me ocupo, enquanto eu estou andando pela rua, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou dentro da condução. Eu estou falando com Deus em pensamento. Mas por que investir tempo com Deus é tão importante? Porque, queridos, somente com Deus é que nós poderemos obter paz, equilíbrio, satisfação, apesar das nossas lutas diárias, e também obtermos vitória sobre toda a opressão do inimigo das nossas almas. Quantos aqui são crentes em Jesus, já receberam Jesus como único e eterno suficiente Salvador? Pode levantar a mão, pode dizer glória a Deus porque eu fui salvo. Permanece mão levantada. Você é alvo número 1 de Satanás. Não é a pessoa ímpia, não é você quando estava no mundo, é você agora que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Nada mais é como já foi. Você pode viver uma vida cristã medíocre, mas você continua sendo a pessoa número 1 que Satanás quer atacar e destruir. Ele não pode roubar de você a salvação, mas ele pode até mesmo levar você a perder a salvação. Pastor, mas espera aí, pastor. Nós somos batistas. Nós não somos arminianos. Pelo menos aqui nessa igreja não. Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Como assim perder a salvação? A palavra de Deus diz que é apenas um pecado que não tem perdão. Alguém sabe dizer qual é? Blasfemar contra o Espírito Santo. Quantas pessoas um dia estavam aqui, diziam, recebi Jesus como único e eterno suficiente Salvador, davam testemunho, viviam uma vida de cristão realmente comprometido com Deus, mas hoje estão adorando outro Deus. Mas hoje estão no mundo. Hoje estão vivendo como se Deus não existisse. Tem crente que está dentro da igreja e está perdido para Deus. Está condenado à morte eterna, mesmo tendo feito aliança de receber Jesus como Salvador e Senhor. Por quê? Porque o rapazão e a garotona estão lá namorando, é o homem e a mulher que está tendo um relacionamento e não tem santidade nesse relacionamento. Está agindo como se o Espírito Santo não existisse, não pudesse ver, não pudesse saber o pecado que está cometendo. E o que é isso, se não blasfemar contra o Espírito Santo? Por isso Jesus Cristo diz, muitos são aqueles que no dia do juízo vão bater no peito e dizer, mas Senhor, em teu nome profetizamos, pregamos o evangelho, levamos gente à salvação, expulsamos o demônio, curamos pessoas no nome do Senhor. E Jesus vai dizer, mas eu nunca te conheci. Pode ir para o inferno, teu lugar é lá. E isso é muito grave. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Você pode repetir isso, por favor, se você entendeu? Religiosidade não leva ninguém para o céu. Não é porque eu venho à igreja, não é que eu venho para o culto, não é porque eu saí de casa, em vez de ficar em casa, eu vim para a igreja, não é porque eu devolvi dízimo, não é porque eu faço coisas para Deus. Eu vou para o céu porque eu recebi Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e como prova disso eu tenho aliança com Ele, e a minha vida é uma vida diferente, é uma vida de santidade. E por causa disso, eu estou na lista de Satanás para ser arrebentado por ele. Porque eu não fui para o céu, eu continuo aqui. E a palavra de Deus diz que esse mundo está sob o domínio dele, Satanás. E é absolutamente fácil de constatar isso. Amados, por que nós temos que investir tempo de qualidade com Deus? Porque para termos paz, equilíbrio e satisfação e sermos vitoriosos nessa terra, sem comunhão com o Senhor, não é possível, ainda que sendo filhos de Deus. Eu quero te dar exemplos de algumas pessoas que investiram tempo com Deus e foram vitoriosos e prosperaram. Porque tem muito crente que não entende, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu adoro a Deus, eu coloco a minha vida, eu estou cantando no coro, eu participo do ministério A, B ou C, envolvido na obra do reino de Deus, e não prospero. E por que não prospero?
Porque Deus não tem empregados nem funcionário do mês. Deus tem filhos. E com Deus, amados, é diferente daquilo que a nossa cultura social aqui, brasileira, foi construída ao longo dos últimos 30 anos. Qual é a cultura que foi construída aqui? É que a gente pode ficar sentado de braço aberto, de cruzado, de perninha cruzada, assistindo a televisão, porque o Estado vai fazer por nós, o Estado vai dar a cesta básica, o Estado vai dar o Vale Gás, o Estado vai dar a educação ali pública, o Estado vai dar. A gente aprendeu que ou as coisas são assim ou são na corrupção, não na meritocracia. É no jeitinho. Cunhou-se até a expressão jeitinho brasileiro. Tudo se resolve no jeitinho brasileiro. Esta coisa maldita que entrou dentro do contexto social e cultural da nossa nação, do nosso povo, também se tornou dentro das igrejas, porque lá fora vocês vivem muito mais tempo do que vivem aqui ouvindo a palavra de Deus. E quantos são aqueles que lá fora estão ouvindo a palavra de Deus porque abrem a Bíblia para ler? Tem muito crente que sai da igreja no domingo, vai na segunda-feira, ele vai, conecta no canal do pastor A, do pastor B, do pregador C, do pregador D, que não tem igreja, a maior parte deles são pregadores, são pastores de internet. Nunca tiveram que sentar com uma ovelha, passar uma noite, uma madrugada, nunca tiveram que suportar a rebelião de uma ovelha. E estão se alimentando de palavras e não de relacionamento com Deus. Deus não tem funcionário do mês para bater foto e colocar lá para mostrar para os outros. A palavra de Deus diz que Deus tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Ele tem filhos que foram remidos e lavados no sangue de Jesus e que com Jesus estão buscando ser um em Deus. A união, a unidade, a comunhão é fundamental, irmãos. Eu não posso ter comunhão com Thelma se eu não tiver relacionamento com ela. Se o meu relacionamento com Thelma na base do WhatsApp, que relacionamento é esse? A gente nunca se encontra. Eu posso ter um relacionamento por WhatsApp? Posso. Eu tenho relacionamento por WhatsApp com muita gente. Mas isso não é relacionamento. É um tipo de relacionamento. Se a gente não se encontra, a gente nunca participa de uma refeição comunal, a gente não tem a alegria da gente se encontrar e falar de coisas. E você já reparou como é que é o relacionamento hoje? Antigamente era vossa mercê, foi para vós mercê, foi para você, hoje é ser. A gente até digita assim, cê tá bem. A gente é induzido, é levado a cada vez tornar os relacionamentos mais frios, cada vez os relacionamentos mais superficiais. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento de pai e filho, com você e comigo. Ele não olha para mim e para você como um funcionário da igreja, do reino. Não, ali está meu funcionário do reino. Ó, a função dele é tocar aquela guitarra, meu funcionário. Se ele tocar bem, vou bater uma foto dele e colocar na galeria dos funcionários do mês. Deus não tem funcionários. Ou Deus tem filhos que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que o amam, que o buscam, e por isto recebem a bênção da manifestação da ação da graça e do poder do Senhor por esta comunhão, naturalmente, e não por uma coisa forçada.
Não adianta ficar subindo monte, ficar participando de corrente disso, corrente daquilo, jejum disso, jejum daquilo, porque Deus não se alimenta de sanduba espiritual, meu irmão. Essa é outra coisa que entrou dentro do contexto cultural religioso nosso. Tudo para nós é na base do controle remoto e do fast food. Tudo tem que ser papou. Agora, eu não preciso mais fazer uma transferência bancária, esperar 48, 72 horas para o dinheiro entrar na minha conta. Agora é Pix, pá, está lá. Cada vez mais as coisas são assim, the flash. Mas nosso relacionamento com Deus não pode ser assim não, querido. E isso Deus não muda. A palavra do Senhor diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não mudo. E Deus está esperando, está desejando, Ele está anelando ter relacionamento com seu povo. E aquilo que sempre fez o povo de Deus se tornar fraco, fragilizado e experimentar derrotas nessa terra, foi perder a comunhão com Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, vocês vão me buscar e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Eu quero te dar exemplo de algumas pessoas na Bíblia que investiram tempo com Deus e foram vitoriosos e prosperaram. E olha a coisa impressionante, como Deus fez ser registradas as palavras para chamar-nos a atenção da razão pela qual as pessoas experimentaram as extraordinárias coisas que experimentaram. Vou te dar o exemplo de Moisés. Quem aqui não sabe? Moisés passava tempo com Deus. Moisés subia um monte, Deus dizia, sobe o monte, Moisés, quero estar com você. O que significa sobe o monte? Porque o monte é um lugar, então, irmão, vamos para o monte lá em Belfor Roxo, vamos para o monte ali em Mesquita, vamos procurar um monte, que é uma montanha, para a gente subir, porque lá é o lugar que a gente vai ter encontro e comunhão com Deus. Não é isso não, irmão. Moisés estava no meio de uma multidão, Moisés estava no meio de milhares e milhares de pessoas, Moisés estava num ambiente onde todo mundo tinha demanda. Talvez alguém já tenha se sentido constrangido ou pensado coisa errada a meu respeito. Por quê? Porque eu estou sempre dentro daquela sala fechada. Dificilmente eu venho, quando está começando o culto, ou depois eu estou ali. Por quê? Porque se eu ponho o pé para fora no corredor, sempre tem alguém que quer falar alguma coisa comigo, porque tem uma demanda. Pastor! Aí quer falar, porque, pastor, eu estou com uma situação assim, uma situação assada. Não marca para vir conversar comigo. Não investe tempo para vir conhecer a palavra de Deus, para obter solução. Quer receber um snack, quer receber um fast food pelo corredor. Eu não dou. Não é assim que as coisas se resolvem. Lá está Moisés no meio daquela realidade toda. Moisés ia dormir, podia ficar lá, vou orar aqui, vou falar com Deus. Daqui a pouco está na porta dele. Moisés! Sabe o que é, Moisés? Seu Moisés, olha só. É porque teve um problema ali. Teve uma hora que o sogro de Moisés chega para ele e fala assim, rapaz, tu vai ter um infarto. Cara, tu vai entrar em depressão, hein, cara. Você não está dormindo direito, você não está se alimentando direito. É um povo, é uma multidão absurda. E você aí dando atenção para esse povo, para as demandas desse povo, você não para. Constitui aí, rapaz. Líder de 10, de 50, de 100, de 1000. E um vai passando os problemas para o outro, em gravidade, até chegar em você somente aquilo que nenhum deles pode resolver. Mas isso ainda não foi suficiente. Porque Moisés, quando precisava de direção de Deus, ele tinha que se retirar do meio de todo aquele povo.
É por isso que ele subiu o monte, enquanto o povo ficava lá embaixo. E Moisés não subia o monte e chegava lá, valeu Jesus, valeu papai, descia. Ele chegava lá e algumas vezes ele ficava 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, bebendo da fonte, para quando ele descesse, ele tivesse o que dar de orientação para o povo, ele tivesse a direção de Deus para a liderança que ele precisava exercer em meio ao povo. Você sabe o que é interessante, irmãos? Eu não estou falando dessa igreja aqui, mas eu sei que estou falando para um monte de gente, e muita gente que é membro de outras igrejas. Sabe o que é interessante? É que se o pastor não estiver o tempo todo aparecendo na igreja, e envolvido com obra de igreja, botando a mão na massa, fazendo isso, fazendo aquilo outro, se ele ficar fazendo como os apóstolos lá de Atos 6, né, separado, para jejuar, para orar, para estudar, para aprender mais de Deus, para buscar mais de Deus, para ter mais do alimento de Deus, para dar para o povo, ele é chamado de preguiçoso. Eu me lembro que há 25 anos atrás, eu li uma reportagem a respeito de Bill Gates e da Microsoft. Bill Gates naquele tempo já era um homem muito rico, um homem milionário. 23, 24 anos. E aí eu li o seguinte, que a Microsoft, o Bill Gates, ele investia uma quantia significativa da fortuna que ele tinha para pagar profissionais escolhidos a dedo com uma única responsabilidade que eles tinham: curtir a vida. Ouça isso, curtir a vida. O que o cara gosta? O cara gosta de pescar? Ele gosta de pesca subaquática? Então, vamos alugar para ele uma casa, num lugar próximo, onde ele possa estar mergulhando todo dia. Ô, papai. Né? Para que ele tenha tranquilidade, não falte nada, a casa dele vai ter ar-condicionado, a geladeira, vai ter do melhor. Porque esse cara, a única coisa que ele vai ter que fazer é ficar pensando como é que daqui a 10 anos a Microsoft pode impactar o mundo. 5 anos depois, eu leio uma nova reportagem. Bill Gates, Microsoft, tinha softwares prontos, preparados para serem lançados e não podia. Por quê? Porque precisava aguardar ainda um tempo lá na frente. Já tinha por antecipação programado. E naquele tempo não acontecia o que acontece hoje. Você já viu o que acontece hoje? Quem aqui usa computador, notebook, sabe do que eu estou falando? Quem hoje aqui tem tablet, smartphone, todo mundo, né? Toda hora entra uma atualização no seu sistema, é ou não é? Entra ou não entra uma atualização? São coisas que foram pensadas por alguém, preparadas por alguém, que investiu tempo pensando antes que a concorrência, alguém descobrisse alguma coisa e se tornasse um concorrente dele e pudesse ameaçar a clientela que ele tem. E você sabe por que ele arrebentou e continua aí? A Microsoft, o Windows. Por que ninguém conseguiu barrar? Porque ele fez isso, sempre fez isso. Sabe por que tem tantos crentes que não prosperam? Porque não investem tempo com Deus. Estão sempre se deixando ser conduzidos pela tirania do urgente. Mas Moisés não, Moisés passava tempo com Deus. E ele venceu os inimigos que se levantaram contra ele e o povo de Deus. Ele recebeu de Deus sabedoria para conduzir aquele povo, e Deus operava sinais, maravilhas, milagres através de Moisés, enquanto o povo se levantava
e quando o povo se levantava contra ele, Deus já tinha através dele uma providência, e a coisa acontecia. E embora tenha Moisés enfrentado rebeliões, ninguém conseguiu destruir o ministério dele. Porque além de ter sido chamado e vocacionado por Deus, ele era um homem que buscava Deus. Ele não confiava na sua realidade de ministério. Ele não confiava que ele foi o cara que Deus lá no Egito fez o que fez. Ele sabia que aquilo não era por causa dele, era por causa de Deus. Então ele buscava Deus. Em determinado momento o povo se torna tão rebelde que Deus diz: Moisés, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com esse povo todinho, eu vou ficar só com você. Olha que interessante, depois você vai ler o texto. Naquele momento ali Deus não menciona nem Josué e Calebe, que já estavam lá. Deus diz: eu vou acabar com, eu não aguento mais esse povo, eu vou destruir isso, eu vou ficar só com você, Moisés. E Moisés disse: Senhor, não faça isso. Vão dizer o que a respeito do Senhor, que o Senhor tirou esse povo todo do Egito para matar ele no deserto? Deus disse: então tudo bem, mas eu não vou mais com esse povo, eu vou com você. Você vai fazer uma tenda fora do arraial, e será a tenda do meu encontro contigo, um lugar de encontro com Deus. Deus diz para, olha só, Moisés, não é, quando você estiver lá no meio do povo, você me chamar, eu vou estar. Não, Deus disse: vai fazer fora do meio deles. E quando você estiver lá, a minha glória vai descer, e eu vou ali ter um encontro contigo. Meu irmão, você tem um lugar para ter encontro com Deus? Você quer ter encontro com Deus em qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Você quer ter encontro com Deus em todo lugar, porque Deus é onisciente. Mas a tua atenção é focada para Deus? Ou você fica dividindo a tua atenção com Ele e outras coisas? E olha que coisa terrível, que quando Moisés teve que retornar para o deserto, por causa da rebeldia do povo, foi o investimento de Moisés no relacionamento dele com Deus, que não deixou ele esmorecer. Eu não sei se no lugar de Moisés, ou se eu ou você, no lugar de Moisés ali, agora ouvindo a sentença de Deus, por causa da rebeldia de vocês, vocês vão voltar para o deserto, vocês vão andar 40 anos, vocês vão todos morrer, só os filhos de vocês vão entrar. Moisés podia dizer: peraí, Senhor, vamos bater um papo aqui, ô Senhor. Agora o Senhor faz o seguinte: deixa esse, já que eles vão morrer mesmo, então deixa eles lá. Eu, Josué e Calebe. Lembra o que o Senhor quis fazer lá no deserto? Lembra? Eu, Josué e Calebe, dá para ser? Moisés não faz isso. Moisés vai para o deserto com aquele povo. Josué e Calebe vão junto. E passa 40 anos com aquele povo no deserto. Porque Moisés sabia qual era a sua missão. Porque Moisés tinha comunhão com Deus. Irmãos, 2 Crônicas, capítulo 26, nós encontramos o rei Uzias, de Jerusalém, que começou a reinar ainda adolescente, aos 8 anos de idade. E quando ele chegou aos 16, ouça isso, adolescente. Quando ele chegou aos 16 anos, veja o que diz o versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Agora ouça: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meu irmão, você tem buscado a Deus? Você quer prosperar porque você foi salvo, remido pelo sangue de Jesus, porque você entrega dízimo, porque você dá oferta. Tem pregadores aí, sobretudo na televisão, dizendo que se você ofertar, se você entregar, porque Deus vai te dar casa própria, você vai ser empresário, você vai ser aquilo, aquilo outro. Balela! Deus não é banqueiro. A palavra de Deus é muito clara, e Deus faz ser registrado para não ficar dúvida. Enquanto buscou o Senhor, não é buscou o Senhor entregando dízimo, entregando oferta para comprar a bênção de Deus.
é enquanto ele teve relacionamento e intimidade com Deus para conhecer o Senhor e andar pela sua palavra. Enquanto ele investia tempo para aprender de Deus e estar com Deus. O rei Josias, rei de Judá, seu pai, rei Amon, foi um idólatra, um rei profano, que reinou somente 2 anos e foi assassinado pelos seus próprios servos. Josias, filho de Amon, agora é empossado. Aos 8 anos de idade, falei Uzias, mas Uzias foi 16. Josias, aos 8 anos de idade, é empossado. E em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz que ele sim, aos 16 anos de idade, um adolescente também, tal como o outro rei, tal como Uzias, ele começou a buscar a Deus e a realizar uma grande restauração religiosa. E o texto de 2 Crônicas vai dizer que Deus o abençoou. Veja o que diz 2 Crônicas 23, 25, na Ara. Diz que antes de Josias, aspas, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Ele investia tempo para estar com Deus. O outro rei de Judá foi o rei Ezequias. 2 Crônicas 18 e 2 Crônicas 29, 2 Reis 18, digo, e 2 Crônicas 29, iniciam o relato da sua vida. Ele foi o filho de Acaz, um rei idólatra, terrível, que até um próprio filho ele sacrificou. Ele matou o seu próprio filho numa oferenda para um ídolo. E quando Ezequias, que foi diferente do seu pai, tinha 25 anos, quando ele começa a reinar em Jerusalém, capítulo 18 de 2 Reis, versos 6 e 7, diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva êxito. Para onde quer que Ezequias fosse, ele era bem sucedido no que fazia. Por quê? Porque ele se apegou ao Senhor. O que significa se apegar ao Senhor? Ezequias tinha relacionamento com Deus. Daniel, profeta. Daniel foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E apesar de ser escravo, porque ele buscava Deus, investindo tempo para estar com o Senhor, ele foi dotado de sabedoria e elevado à condição de governador e conselheiro do rei. Quem foi levado como escravo, chega à condição de conselheiro e governador, um dos 3 governadores do rei mais poderoso da face da terra do seu tempo. Em Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 3, está escrito: pareceu bem a Dario sobre o reino, pareceu bem a Dario pôr sobre o reino 120 sátrapas, que seriam cidades, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas, que eram os prefeitos, dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia
o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Não apenas ele se tornou um dos 3, como Dario, estava em mente fazer ele se tornar segundo depois dele. Agora veja o que diz o versículo 10. Em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Meu irmão, minha irmã, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Que tempo passado com Deus é investimento. Você pode repetir? Tempo passado com Deus não é gasto, é investimento. Quando passamos menos tempo com Deus, amados, nós expomos nossa mente à influência de pensamentos corrompidos. O diabo trabalha para colocar coisas que não deveríamos estar pensando em nossa mente. Coisas essas que fazem o nosso coração esmorecer, fraquejar, perder a confiança, a esperança. E aí vem o sentimento de menos-valia, a sensação de impotência e incompetência nos domina, fraquejando as nossas mãos para nós não nos sentirmos mais capazes. E quantas vezes você já tentou, já pensou em largar tudo, chutar o balde? Quantas vezes você já até pensou, Deus não pode nem estar me ouvindo mais, Deus já desistiu de mim. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 16, diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para fechar aqui, irmãos, o que é que nós precisamos fazer? Não ceder à tirania do urgente. Ore mais, leia mais a Bíblia, cante mais louvores ao Senhor de modo intencional, para exaltá-lo, falando da sua grandeza e fidelidade. Ande com fé e esperança, e você verá que será inundado pela paz que se manifesta pelo Espírito Santo, dando a você alegria, força, para que você vença a adversidade, a tentação, a opressão, para que você supere o sentimento que está aí sendo construído pela influência que você recebe por não estar investindo tempo de qualidade com Deus. Tempo passado com Deus é tempo investido, nunca perdido. E se você não tem feito isso, que tal começar agora? Que tal começar hoje? Que tal você hoje tomar uma decisão? Vou começar a ler a Bíblia Sagrada toda. Eu vou ler toda. Eu vou começar em Gênesis. Eu já estava lendo lá. Não, mas eu vou começar em Gênesis. Eu vou fazer um marco para a minha história. Eu vou começar hoje a ler a Bíblia toda. 5 capítulos no domingo. 3 capítulos de segunda a sábado. Em 365 dias você terá lido a Bíblia toda. Decida hoje. Eu vou passar a investir tempo para estar em comunhão com Deus. Olha como Satanás, de forma sutil e terrivelmente, vai roubando da gente, irmão. Você gastava quanto tempo em transporte? Você que está hoje em home office, quanto tempo você gastava no transporte?
Esse tempo hoje, você faz o que com ele? Quanto desse tempo que você gastava com transporte para ir para o trabalho, que você hoje não está gastando, você está hoje em home office, quanto desse tempo você está investindo para ter relacionamento com Deus? Quanto tempo? Pensa aí. Por que não investir tempo para estar com Deus? Por que se deixar ser levado pela tirania do urgente? Por que permitir que estas coisas roubem de você o que é mais precioso e o mais importante? Aquilo que vai te capacitar para um viver vitorioso nessa terra, porque teu nome está lá encabeçando, a lista de Satanás. É contra você que ele quer lutar. A palavra de Deus diz isso, não foi isso que lemos? O diabo é nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra ele. E os demônios que os servem, que atuam para nos fazer envolvidos num ritmo de vida frenético, nos permitindo ter o nosso tempo roubado. Quanto tempo você gasta na frente de computador, de Smart TV, assistindo série? Crentes que investem tempo, gastando tempo, assistindo novela, da novela tal sai para outra novela, da outra novela vai para outra coisa, e programa de auditório, e isso, aquilo, e não está investindo tempo em estar em comunhão com Deus e aprender de Deus, da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, tempo de qualidade com Deus. Talvez você não esteja em home office, mas o que impede você de ter um lugarzinho na sua casa, para que você separe lá aquele tempo de qualidade que você vai ter com Deus, para orar, para ler a palavra, para meditar, para fazer o estudo da semana que você vai estar no grupo pequeno? Quantas vezes eu não deixei o estudo de grupo pequeno entrar na segunda-feira, esperando receber uma chuva de pedidos de irmão dizendo: pastor, o estudo não entrou. E quantas foram as mensagens, quantas foram que eu recebi? Você não tem ideia. Decepcionante. E depois o crente quer ter vitória. Depois o crente quer, porque ele é crente, porque ele é dizimista, e isso é algo diabólico, isso é satânico, que você aprendeu ouvindo pregações de pregadores, artistas, que só querem dinheiro. Que dizem que o seu sucesso, teu sucesso, se resume em você dar dinheiro para Deus. Você pode dar 1 milhão para Deus, 2 milhões para Deus, você pode dar 5, você pode dar tudo que você tem para Deus. Se você não der o teu coração, de nada adiantou. De nada serviu, para você não. O dinheiro poderá ser muito bem empregado na igreja de Cristo, mas para você não adiantou de nada, se o teu coração não estiver voltado para Deus. Tempo de qualidade com Deus. Diz o Senhor: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então busque o Senhor de todo o teu coração, e Ele será achado por você, e você será abençoado. Você vai viver uma vida de bênção, você vai viver uma vida vitoriosa. Você será alguém que as pessoas olharão para você e dirão: rapaz, eu tenho que ser igual fulano. As pessoas vão querer esbarrar em você para ver se um pouco daquela unção que está derramada sobre você recaia sobre ele. A palavra de Deus diz: bem-aventurado
aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Promessa de Deus. A prosperidade não é barganha. A prosperidade não é o quanto eu dou para Deus, porque eu posso dar tudo de recurso material que eu tenho. Se eu não der o meu coração para Deus, de nada adiantará para mim. Eu ainda vou sair e eu vou ficar igual alguns artistas que, quando passando por um perrengue ferrado, quando estavam lá entre a vida e a morte, receberam a palavra de Deus, e lá no leito de morte, no hospital, disseram: eu recebo Jesus como Salvador e Senhor. Saíram de lá, passaram a dar um testemunho extraordinário, indo para tudo quanto é lugar, no Brasil e no mundo, dizendo: Jesus transformou minha vida. Jornais disseram: artista fulano de tal, agora é evangélico. Passa um tempo, vão se esquecendo de Deus, vão se esquecendo de onde saíram, e daqui a pouco lá está de volta vivendo aquela vida de pecado que antes vivia. E pior, revoltados contra Deus, dizendo: tudo aquilo que eu vivi foi mentira. Eu fui para a igreja, fiz tudo que a igreja disse para eu fazer, dei muito dinheiro lá, vi umas coisas lá que erradas, e eu resolvi sair de lá e viver minha vida aqui, porque eu posso viver com Jesus aqui sem igreja. Porque colocou os olhos no homem, colocou os olhos nos erros das pessoas, fossem elas líderes ou não. Tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da palavra de Deus, porque em vez de se alimentar da palavra de Deus, ficou se alimentando de palavra de homens, de profetismos humanos, e de uma doutrina de barganha com Deus, entregando dinheiro para ser abençoado. Honrar a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas é minha responsabilidade, e eu vou viver sim prosperidade, não porque eu estou dando dinheiro, mas porque eu estou dando adoração, porque a minha vida está no altar do Senhor. Não é apenas o dinheiro que eu entrego, é a minha vida que está no altar. Aquilo ali é consequência de eu ter uma vida no altar. E se você quer ter uma vida vitoriosa, invista tempo de qualidade na sua comunhão com Deus. Leia mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, ore mais, tenha um tempo e um lugar na sua casa ou fora dela, em que você vá para estar com Deus. Eu quero orar com você que nessa manhã entende essa palavra, diz: essa palavra é para mim. Obrigado, meu Deus, e eu faço hoje aqui um compromisso. Sabe uma coisa que Satanás tem trabalhado muito nos crentes? A indolência. A indolência é o seguinte: na hora que você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão, na hora que você tem que se posicionar, na hora que vem um apelo para você ter oportunidade de você se posicionar, vem em você aquele pensamento que gera o sentimento, a disposição assim: não vou levantar não, porque eu posso não fazer isso, eu posso não conseguir, eu não quero fazer um voto de tolo. E você nunca fará um voto de sábio, porque você se deixa corromper por esse pensamento diabólico, satânico, que vem do diabo, e você não se posiciona. Mas ainda assim eu vou te dar a oportunidade. Tem alguém aqui hoje que quer dizer para o mundo espiritual e falar para Deus: Senhor, eu hoje vou começar diferente, eu hoje quero começar uma vida de prosperidade com o Senhor, investindo um tempo de qualidade na minha comunhão com o Senhor. Põe-se em pé onde você está, eu vou orar com você.
Não é para barganhar com Deus, é porque você entendeu. Senhor, eu entendi. Não é o quanto de dinheiro eu dou, é o quanto do meu coração está envolvido, o quanto da minha alma, da minha vida está envolvida na comunhão com o Senhor. Porque o que eu dou será consequência dessa relação minha com o Senhor, para não ser barganha. Porque até dar, até adorar, será consequência. Eu que não era adorador, passarei a ser adorador, porque eu vou crer e vou confiar em Deus, eu verei a ação de Deus na minha vida. Eu quero aproveitar o testemunho do Luan, que está tão recente, foi domingo passado. Ele se permitiu viver a palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus, resistiu. Ele ouviu o testemunho de uma irmã, e aí ele foi impactado e disse: opa, peraí, está na hora de eu fazer uma coisa inteligente. Eu vou mudar essa realidade da minha vida. Eu vou andar pelo que a palavra de Deus diz. Ele fez o que a palavra de Deus diz, colheu o fruto. Está colhendo o fruto, aleluia. É isso, é andar pela palavra. Eu quero orar por você. Você que está em casa, você tem essa posição, fique em pé onde você está, aí na sua casa, na tua sala, no teu quarto, onde for. Faz o que você faria se você estivesse aqui na igreja. Se essa posição é posição tua com Deus, eu quero orar por você. Amado Senhor, olha agora para aqui, Senhor. Olha agora, Senhor, todos esses que estão em pé, porque entenderam tua palavra e agora estão abrindo a sua boca e falando com o Senhor. Estão tomando uma posição com o Senhor, entenderam, meu Pai, que para serem vitoriosos nesse mundo, para ter uma vida com paz, equilíbrio e satisfação, é preciso terem as suas vidas estabelecendo relacionamento de comunhão e qualidade com o Senhor, pela oração e pelo estudo, a leitura da tua palavra. Meu Pai, olha para este, Senhor, e eu clamo a Ti em nome de Jesus. Eu ligo com eles aqui, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor ligue aí no céu, mande, Senhor, do Teu exército, anjos do Senhor com espadas desembainhadas, meu Pai, para colocar em retirada, bater em retirada, todo espírito de confusão de mente, toda obra diabólica investida contra essas vidas, para que as suas mentes sejam acomodadas, acostumadas, viciadas nessa realidade de impossibilidade para a comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero clamar a Ti que em nome de Jesus, a influência do Senhor, Espírito Santo, se faça intensa na mente deles a partir de agora. Toda vez que se levantarem de madrugada para buscarem o Senhor, ou saírem para aquele lugar que determinaram para estar com o Senhor, que abrirem a sua Bíblia, quando vier a opressão de Satanás, para que a sua mente fuja, para que a ideia seja contaminada por pensamentos outros que não tem nada a ver com aquilo ali, Pai, repreenda e dá a eles força, dá a eles unção, dá a eles, Senhor, a manifestação da Tua glória, para que possam experimentar mais do Senhor, em nome de Jesus, e para a Tua glória, Senhor. E através deles o Senhor abençoe o Teu reino aqui na terra, fazendo-os exemplos e testemunhos para a edificação da vida de muitos, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Pelo que Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, preciso dizer uma coisa para você. Deus permite certas situações acontecerem conosco para que Ele seja honrado a partir da nossa disposição e do nosso testemunho. Quantas vezes você se deixou paralisar porque você abriu a Bíblia e você disse: eu vou começar a ler a Bíblia. Você começava a ler a Bíblia, a sua mente embaralhava e daqui a pouco você desistia. E por que você desistia? Porque você não aceitava o confronto com Satanás. Naquele momento é um momento de batalha espiritual, meu irmão. É quando o inimigo vem trabalhando para perturbar você, para que você fique ali e se sinta frustrado porque você não conseguiu ler um capítulo, porque a tua mente toda hora divagava e você não lembrar nem daquilo que você estava lendo. Deixa eu dizer para você, se isso acontecer, se Deus permitir isso, insista.
Não vá abrir somente a Bíblia e comece a ler. Ora antes, diga: Espírito Santo, Senhor, eu estou aqui agora para ter um encontro contigo, é o meu encontro com o Senhor. Que a minha mente seja levada cativa ao Senhor agora. Que ao meu lado, ao meu redor agora, seja somente o Senhor, Espírito Santo. Esse é o meu momento de comunhão com o Senhor. Pela leitura da Tua Palavra, eu vou orar e vou falar com o Senhor também. Eu quero te pedir em nome de Jesus, revela-te a mim, através da Tua Palavra, fala comigo. E você abre a Bíblia e vai ler. E se você tiver essa confusão de mente, essa coisa que o teu pensamento viaja, resista. E se ainda assim você estiver ali, você passou algum tempo ali, e foi uma batalha, e você não conseguiu muita coisa no dia seguinte, esteja lá de novo, para o teu momento de comunhão e qualidade com o Senhor. A palavra de Deus diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você. Você tem que lembrar que você está numa guerra espiritual, e cada dia será uma batalha, e vence quem não desiste. Se você não desistir, a vitória é sua, e o Senhor será contigo. Amém? Glória a Deus.